E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá aí nosso jargão aí, nosso começo da nossa aula, tá pegando isso aí, hein? O pessoal na internet tá zoando com a minha cara por causa desse e aí, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Quando eu falo isso e aí, pessoal, tudo bem? A senhorita Lavínia começa a ficar doidinha. Ela não está aqui hoje, mas a gente vai gravar um vídeo e ela vai aparecer no nosso próximo vídeo. Quando falei, aí pessoal, tudo bem? Ela fica doida pra vir cá gravar vídeo. E também o pessoal tá fazendo zoação comigo na internet. E aí pessoal, mas tudo bem, vamos lá. Então pessoal, vamos continuar aí com a nossa segunda parte da Idade Média. Continuando aqui, aquela lenga-lenga de toda. historiacom.outlook.com para que você possa mandar o seu e-mail, a sua dúvida que você tenha. Embaixo aqui, isto está o Facebook para você adicionar lá na rede social, que eu estou sempre postando algumas questões lá e tudo mais. E o celular aqui para mensagem, 3291650267. Está aqui o cartaz do nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Completo o nosso curso. Então vamos lá. O conteúdo que nós iremos abordar hoje, Idade Média parte 2, iremos falar sobre a Alta Idade Média, falaremos sobre feudalismo, economia, sociedade e política. Eu não vou falar nessa aula aqui porque essa aula deve estender um pouquinho a mais do que os 30 minutos. Não sei ainda, mas eu acho que sim. Eu vou deixar para a outra aula, para o nosso próximo vídeo, Idade Média parte 3, quando eu falar de Baixa Idade Média. Antes de eu entrar em Baixa Idade Média, eu vou falar para vocês sobre a religião cristã, sobre a igreja, a influência da igreja na Idade Média. Porque tem bastante coisa que a gente tem que ressaltar quando a gente estiver falando de igreja lá mais para frente. Mas vamos continuar aqui nossa aula, falaremos sobre o feudalismo. Um tema muito cobrado em provas de vestibulares aí para o Brasil, aí, concursos e tudo mais, pré-militares e entre outras coisas. E estamos aqui para te ajudar. Então vamos lá, pessoal. Feudalismo. O que nós iremos falar aqui agora primeiramente? A formação. Vamos fazer um resumo, um feedback do que nós falamos anteriormente na nossa última aula. O feudalismo, pessoal, ele vai começar a estruturar, como eu disse para vocês, lá no declínio do Império Romano. E com o fim do Império Romano, o feudalismo vai começar a se formar, o sistema feudal. Esse sistema formado através da escassez de escravos, porque o Império Romano não está se expandindo, e assim, quando ele não está se expandindo, eu não tenho eu não posso repor a minha mão de obra escrava, porque são escravos prisioneiros de guerra, e também eu tenho as invasões bárbaras. E com essas invasões bárbaras, vai forçar a população a sair das cidades e migrarem para o campo, a ruralização. Também correndo também dos tributos, dos impostos que foram postos pelos imperadores romanos, para tentar melhorar, revigorar a economia romana. Mas o que nós temos que observar, pessoal, é que essa transição, nós temos um Império Romano centralizado, forte. E agora, a partir desse momento, nós temos uma descentralização do poder. Não temos mais uma pessoa, um ícone, um imperador forte que vai comandar o poderio militar e tudo mais para a vanguarda do Império. Então, o que nós temos que observar aqui é que o que irá acontecer? Essa plebe mais empobrecida, ela vai em busca de senhores de terras, né, donos de terras, e em troca do asilo deles, eles vão trabalhar para esse senhor, ele vai dar a terra para ele, e como pagamento, eles vão trabalhar para ele fornecendo parte da sua produção. Isso é chamado de colunato. E o que eu quero falar para vocês aqui, pessoal, que esse termo feudalismo, pessoal, ele vem da palavra feudo, ou seja, a origem dessa palavra é um benefício, é o direito de explorar alguma coisa. Olha só, pessoal,
nós temos sempre a mentalidade de pensar em feudo, seja ele um pedaço de terra, uma fazenda e tudo mais. Tudo bem, tá certo esse pensamento, porque um pensamento mais voltado é um feudalismo chamado de modo francês, o mais usado. Mas o que nós temos que observar é que o feudo, ele além de ser esse pedaço de terra, ele poderia ser também como se fosse um pedágio numa estrada, ou um pedágio numa ponte, ou um cargo público, né? Um cargo oficial, onde o cara ia cobrar impostos e tudo mais. Isso também era um feudo. Tranquilo, pessoal? Mas não é incorreto você pensar que feudo é só essa porção de terra. Mas tem muita gente que fala, feudalismo era só a porção de terra. Não. Mas quebrado esse mito aí, essa bregueta aí, beber um pouquinho d'água. Iremos abordar aqui que o feudalismo, pessoal, como vocês podem acompanhar aí a aguinha, vocês podem acompanhar, aceita aí? Quer mesmo? Olha só, hein? Eu tô oferecendo. Depois você vai falar assim, o cara vai morrer, né? Porque negou a água pra mim. Tá aí a água, eu tô oferecendo. Então, olha só. A unidade de produção vai ser uma unidade de produção agrária, ou seja, será baseada na agricultura. E o que nós podemos falar também? É um poder descentralizado. E ainda mais eu quero falar sempre esse poder descentralizado. Como eu já falei, o Império Romano, você tinha um poder centralizado. A partir dessa onda toda, dessa crise toda, o poder desfalece e o poder fica na mão de poucas pessoas. E o que vai acontecer, pessoal? Os direitos aqui, como eu já te falei, eles vão continuar direitos escritos, como que eram os direitos romanos, aqueles negócios todo lá. Como eu já falei no vídeo anterior, é dos direitos dos bárbaros, dos povos germânicos, os chamados direitos não, essa palavra é difícil, hein? Calma que vai sair, calma que vai sair. Consuetudinários. Esses direitos consuetudinários, eles são costumes e tradições que vão ser levados para dentro desse sistema feudal também, para reger esse sistema todo. Tranquilo? E uma coisa que eu quero falar para vocês é que esses servos que irão trabalhar dentro desse feudo, eles estarão presos à terra. Mas o que eu quero falar disso, presos à terra? Não eram escravos. Isso mesmo, pessoal. Porque pode cair na sua prova e falar que o servo do sistema feudal era um escravo. Não. Ele não era considerado um escravo. Por que não era considerado escravo? Porque ele poderia sair da terra. Ele poderia falar assim, eu não quero mais ficar aqui, vou embora. Vou embora. Mas só que, para ele sair da terra, pessoal, ele tinha que estar com todas as suas coisas pagas. Ou seja, não ter o seu nome no SPC. Né, que nós temos aí. Se ele tivesse com alguma dívida, ele estaria preso à terra. E, infelizmente, com tantos tributos que nós vamos observar mais na frente, era muito fácil o cara ficar preso à terra. E o cara só poderia sair da terra com autorização do senhor. Tranquilo, pessoal? É isso que eu quero falar para vocês nessa parte aqui. E o que nós vamos observar aqui também é que eles vão pagar impostos e tudo mais. A outra parte é que esse sistema feudal, esse feudo, será dividido em 3 partes. Quais seriam essas partes? Primeiro, o manso senhorio. O manso senhorio era a parte que era designado ao senhor feudal, as terras que eram do senhor feudal. Ali também se encontravam os moinhos, os fornos, as igrejas e tudo mais. E tudo que era produzido naquela parte era destinada a quem? Ao senhor feudal. Depois nós teremos o manso servil. Aqui nesse manso senhorio aqui, pessoal, vou falar de uma vez, lá na frente eu devo falar de novo, mas por encargo de consciência. O servo, ele tinha que trabalhar pelo menos 3 dias na terra do senhor. E ele tinha que fazer isso, não tinha outra coisa. E tudo que era produzido ali era para o senhor. O manso servil já era onde o trabalhador, o servo trabalhava, né? Aonde essa pessoa ela ia trabalhar e produzir para ela.
Por quê? O que nós vamos observar aqui no feudalismo, pessoal, além de ser uma unidade de produção agrária, como vocês podem observar aí em cima, nós iremos falar isso mais na frente, mas é uma agricultura de subsistência. Ou seja, eu estou plantando para sobreviver, para sustento próprio mesmo. Claro, tem alguns excedentes, tem, mas o objetivo é sustento próprio, tranquilo? E esse manso servil será trabalhado pelo servo. E parte dessa produção do servo será destinada também ao senhor da terra, o senhor feudal. O manso comum é aquele que é o lugar aonde você pode ter a pastagem, aonde tem as florestas. É um local para todo mundo, por isso que é comum. Você pode levar o seu gado para lá pastar, os porcos e tudo mais. Você pode retirar a lenha ali para acender um fogão seu a lenha, ou então construir alguma coisa e tudo mais. Essas são as partes que se formam no chamado feudo. Tranquilo, pessoal? E nós temos que observar uma coisa muito interessante, que é o chamado sistema de cultura, de rotação de cultura. O que seria esse sistema de rotação de cultura? O sistema de rotação de cultura, pessoal, é na verdade o que? Você dividia esses feudos em lotes para esses camponeses, né, para esses servos. Esses distribuía os lotes lá, tudo bem. Aí o que aconteceria? O que acontece? Esses lotes eram 3 lotes. 2 ficavam trabalhando e 1 descansava. Então, quando 2 estavam trabalhando, quando os 2 estavam sendo produzidos, estavam sendo trabalhados, plantando, por exemplo, trigo, cevada, 1 descansava. E esse 1 que descansava, ele tinha gado ali, porcos ali, por quê? Esses animais mesmo, eles iam o quê? Fazendo o quê? A fertilização desse pasto, dessa parte, dessa terra que estava descansando. E depois isso ia mudando. Quando o primeiro estava descansando e os outros 2 trabalhando, no próximo o que vai acontecer? O primeiro vai começar a trabalhar, o segundo descansa e o terceiro continua trabalhando. Isso é o sistema de rotação de cultura. Para o quê? Que não aconteça o quê? Para que você não force muito o solo. Tranquilo, pessoal? E o que nós vamos observar aqui também? Aqui, essa imagem que vocês podem observar, pessoal, o castelo está lá em cima, né? Como vocês podem observar. No começo da Idade Média, pessoal, a gente pensa em Idade Média, a gente pensa em castelo. Mas no começo, os castelos eram fortificações de palhaças, ou seja, eram fortes, não tinha essa construção de pedra e tudo mais, eram fortes voltos de madeiras. Isso que eram os primeiros castelos. Depois foram formando esses primeiros castelos aí que a gente conhecemos aí. E é muito interessante também como que é construído os castelos, pessoal. A partir do momento que eu ponho primeiro o bloco de pedra, a argamassa e tudo mais, tem tudo uma técnica por trás disso. Se eu não me engano, tem um castelo que está sendo construído na França agora, por historiadores, para eles retratarem, para eles formarem, para eles verem como que era essa construção desses castelos. Tinham blocos, pessoal, que o bloco vinha com o nome do pedreiro que formatou aquele pedaço de bloco. Tinha o lado certo, vinha uma seta indicando qual que era o lado certo para aquele bloco ser posto em determinado lugar, e entre outras coisas, a largura do bloco, e entre outras coisas. Mas é muito interessante. Qualquer coisa, se você tiver curiosidade de saber mais, pode mandar e-mail para nós aí que nós respondemos suas dúvidas aí, é sua curiosidade também. Essa parte aqui, como vocês podem observar, não está bem delimitado, mas essa parte aqui em volta do castelo, vamos supor que é o manso senhorio, onde é o dono do castelo, né, que o pessoal vai trabalhar e tudo é para o senhor do castelo. Aqui a parte aqui é o manso servil, onde trabalham os servos, e parte da sua produção será para sustento próprio, e outra parte será para o senhor, e tem outras áreas, como florestas e tudo mais, que é para caça, para você tirar lenha e tudo mais.
Uma coisa interessante também, pessoal, que a caça que acontecia nas florestas era quase prioridade dos nobres. O servo, o camponês, ele quase não caçava direito. Mas, voltando aí, vamos continuar a nossa aula. O que nós temos que observar agora, pessoal? Da economia. A economia, ela se baseia numa economia agrária. Tranquilo, pessoal? E nós temos 3 características dessa economia: troca, subsistência e desmonetarizada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A base da economia do feudo, ela era agrária, só que as trocas, o que acontecia? Primeira coisa, subsistência. Você plantava para sustento próprio, entendeu? E esse outro, se tivesse um excedente, alguma coisa a mais, o que ele ia fazer? Através de trocas, o famoso escambo. E nós vamos observar também a desmonetarização. Ou seja, eu não posso dizer que não vai existir moedas. Por quê? Tem alguns artesãos que nós vamos observar que eles vão sair de onde eles moram, vão produzir as panelas, sei lá o que ele está produzindo lá, confeccionando, vai levar nas regiões do feudo para trocar por comida ou também por moedas. Mas só que essas moedas, ela não tem valor, assim como eu posso dizer, monetário, comercial, valor forte. O que vai indicar vai ser as trocas. Por quê? Eu não tenho um Estado centralizado para comandar, para gerenciar, para administrar tudo isso. Tranquilo? E nós vamos observar que é muito comum cair em prova, pessoal, e também em livros didáticos, que eu já vi, já li, já observei, é de que falar que a Idade Média, que o feudalismo, não existe comércio. Olha, pessoal, isso é um erro muito grande. E na prova, se vir isso na sua prova, você põe como errada. Por quê? Você tem uma diminuição do comércio. Seja do comércio, do artesanato, isso vai ter uma diminuição. É claro que a base agrária, ela vai ser preponderante, ela vai ser a mais forte, a mais visada. É igual quando a gente estiver falando de Brasil, quando o período cafeeiro. O café é o principal produto de exportação e muitos vestibulares falam que só tinha esse produto. Não, você tem outros produtos como a borracha, você tem o cacau, o algodão e entre outros. Só que são produtos secundários ou chamados produtos complementares. Mas nós vamos ter também um comércio, um pequeno comércio. Pode ser local, regional ou até internacional. Mas esse comércio, pessoal, vai ser mais ligado para quem? Para os nobres, ou seja, o nobre clero. Comércio internacional, com tecidos orientais, com especiarias do Oriente. Um tecido para fazer uma roupa mais bonita. Quem podia pagar por isso? Quem podia fazer por isso? Eram os nobres. Então nós temos um pequeno comércio, as feiras que aconteciam, entendeu? Tranquilo, pessoal? Mas a economia nós temos que observar que a base dela é agrária, por trocas, subsistência, e você tem uma desmonetarizada da moeda. Você não posso falar que não existia moeda nessa época. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra coisa que nós temos que falar é uma coisa aqui da terra, é porque uma das fontes de riqueza, para considerar que você é uma pessoa rica, era você ter terra. Então, nós vamos observar que a importância da agricultura é tão grande que para você ser a terra é como se fosse a principal fonte de riqueza do sistema feudal. Tranquilo, pessoal? Vamos passar para frente. Vamos falar mais agora sobre a sociedade. Esqueci de fazer uma coisa bonitinha, né, pessoal? Deixar o negócio em negrito, fazer um destaque como tá aqui, ó, economia. É tanta coisa para fazer, pessoal. Depois dessa gripe, dessa rouquidão que eu tive semana passada, eu tô gravando tanto vídeo. Mas vamos lá, tudo vai dar certo. A sociedade. A sociedade, pessoal, é uma sociedade rural estamental. Ou seja, o que isso quer dizer? Estamental fala de uma rigidez, a não mobilidade de classes sociais de uma para outra, de troca de classes sociais.
Mas o que nós temos que observar é que vai haver uma pequena modalidade que nós iremos falar mais na frente. Mas o que nós temos que falar aqui é que essa sociedade ela vai ser dividida a partir do nascimento. Ou seja, se você é servo, você continua sendo servo. Tranquilo, pessoal? Então nós vamos ter no topo o clero, que nós vamos estudar no próximo vídeo, que eu quero abordar algumas coisas interessantes com vocês. A nobreza, aqui são as pessoas que são os detentores de terras, que serão os militares aqui, as pessoas que têm direito político, e isso é passado e transmitido tudo hereditariedade, por pai para filho. E aqui o servo, né? O coitado que vai ralar de sol a sol, o trabalhador que tem as suas obrigações e tudo mais, e ainda mais ainda, tem que pagar os tributos, os impostos. O que nós vamos falar aqui, pessoal, é de alguns tributos que pode cair na sua prova e que eu já vi os principais que caíram. Um tributo que você temos que falar, primeiramente beber um pouco d'água, por favor. É o chamado corvéia. O que seria a corvéia? A corvéia seria o servo trabalhar nas terras do Senhor, ou seja, no manso senhorio. É aquela coisa que eu te falei para vocês. O trabalhador vai tirar um pouco do seu tempo, 3 dias, para trabalhar nas terras do Senhor. Isso é a chamada corvéia. E toda aquela produção que é ali é destinada para o Senhor. Uma outra coisa que nós temos é a chamada talha. A talha seria o quê? Que é a parte da produção que o servo trabalha no seu manso servil, e a metade disso vai para o Senhor. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra coisa aqui, outro tributo é a chamada banalidade, ou seja, é um tributo que você paga. Tudo isso é pago, pessoal, com especiarias, com produtos agrícolas. É quando você vai lá e usa o moinho, ou usa os fornos, ou pega um instrumento para trabalhar. Tudo isso está hoje no manso senhorio. E isso você também tem que pagar um tributo. Uma outra tributo é a mão morta. Eita nós, o que seria a mão morta? A mão morta é quando o pai da família, né, que trabalha no manso servil, morre, e a pessoa, o filho, ele tem que continuar pagando ainda por causa que o pai dele morreu. Tá doido, né, pessoal? O pessoal paga demais. Tá igual nós, hein? Tá igual nós, né? Tem imposto para pagar para tudo. Eita, nós. E tem mais um imposto ainda. O dízimo, que é os 10% que é dado de toda a produção que ele faz, que ele produz ali no serviço dele, ele vai dar 10% para a igreja. Ou seja, também é o chamado tostão de Pedro. E isso, pessoal, o que vai sobrar para o cara? Quase nada. Então, é por isso que eu falo, o servo, ele tem a obrigatoriedade de ficar na terra. Mas que obrigatoriedade é essa? Ele pode sair, ele é escravo? Não, ele não é escravo, ele pode sair. Mas só com tantos tributos desses, como que ele vai conseguir sair sem dívida? Ele vai continuar ainda acumulando mais e mais dívidas ainda. E ele só pode sair depois que pagar todas as suas dívidas. Tranquilo, pessoal? Agora nós iremos pular para uma parte que é chamada da política. Olha só, o que nós temos que falar aqui? Todos estão ligados, todos ligados a alguém. O que isso quer dizer? Nem entendi o que eu quis falar aí. Mas o que eu quero falar? É que no sistema feudal, todos estão ligados com todo mundo de uma forma só, numa coisa chamada de lealdade. E essa ligação entre as pessoas, eu vou falar de uma relação de suzerania e vassalagem. O que seria a relação de suzerania e vassalagem? É quando o rei, na verdade, o nobre, sei lá, nós vamos explicar mais na frente, ele doa um pedaço de terra, um feudo, para uma outra pessoa, para outro nobre. Isso é a relação de suzerania e vassalagem. Qual que é essa relação? É muito simples. O suzerano, ele dá proteção
ao vassalo e com contrapartida, o vassalo dá apoio ao suzerano com serviço militar, produção e tudo em outras coisas. Essa relação de suzerania e vassalagem, pessoal, é uma relação recíproca, ou seja, o suzerano dá alguma coisa para ele receber em troca apoio dos vassalos, ou seja, dos nobres. Essa aliança são alianças feitas individuais, entre nobres. Essas alianças, pessoal, de suzerania e vassalagem, vai ser entre nobres para que o rei, o maior de todos eles, né, dos nobres, como eu esqueci de falar para vocês, o maior dos nobres dentro daquela sociedade dos nobres ali é o rei. Então, para ele ter apoio, ele vai fazer essa relação de suzerania e vassalagem, para ele pegar, pelo menos ter um pouquinho de força. Mas só que nós vamos ver que o feudalismo é a descentralização do poder, que eu vou explicar mais na frente. Olha só, pessoal, nós estamos a 25 minutos, vamos continuar. Essa aliança individual dessa relação de suzerania e vassalagem, ela vai dar a partir de uma cerimônia. Essa cerimônia ela vai ser composta pela uma homenagem. Essa homenagem é dada por quem? Pelo vassalo. Ou seja, é o vassalo homenageando o senhor, o suzerano, que vai dar tudo mais, aquelas coisas tudo mais. O juramento também é feito pelo vassalo. O que é esse juramento que o vassalo dá? É que ele vai proteger, vai dar o serviço militar para o rei quando ele precisar e tudo mais. E a investidura é quando quem? O suzerano. A investidura já faz parte do suzerano. O que acontece? É o suzerano dando a posse daquele feudo para aquele nobre. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que nós temos que observar nessa cerimônia aqui é a participação da igreja. Como assim? Olha só, essa homenagem que é feita pelo vassalo, né, ele agradecendo e tudo mais, só que a parte do juramento que o vassalo faz, isso é feito em cima de uma Bíblia ou de uma relíquia sagrada. Olha só, eu vou explicar um pouquinho. Esse juramento, pessoal, é quase sempre feito dentro de uma igreja. Tranquilo? E o que nós temos que observar é que esse juramento ele é feito em cima de uma relíquia para ver que a igreja tem poder em cima disso, que o céu e a terra está totalmente interligado, ou seja, que a igreja ela é uma das cabeças pensantes, né, que vai comandar a visão da pessoa, né, a mentalidade da pessoa. Então, se a pessoa fizer quebrar esse juramento, o que vai acontecer? Ele vai para o inferno. Esse juramento, pessoal, é feito sobre a Bíblia, a mão do cara, do vassalo numa Bíblia, ele falando, já juro eternamente proteger aqui no inverno, Deus que a morte nos separe. Então pode beijar a noiva. Não. Então o que vai acontecer? Essa cerimônia, ele faz o juramento em cima de uma Bíblia ou de uma relíquia sagrada. Relíquias sagradas, pessoal, é qualquer coisa que saia de um... Isso aqui é de um santo. Ou seja, essa caneta aqui, eu posso falar que essa caneta aqui é a caneta de São Pedro, que São Pedro usou para escrever não sei o quê. Isso é uma relíquia sagrada. Ou então, essa camisa eu falo que é de São José, ele usou lá quando ele estava saindo lá, não sei da onde. Isso é uma relíquia sagrada. Uma coisa muito interessante que vai acontecer é que vocês conhecem São Francisco de Assis ou já viram falar do santo São Francisco de Assis. O que vai acontecer? São Francisco de Assis, quando estava doente, na beira da sua morte, os seus seguidores, né, os apoiadores de São Francisco, eles tiveram que esconder São Francisco de Assis. Por quê? Tinha várias pessoas indo atrás de São Francisco de Assis, torcendo para o cara morrer. Para quê? Para chegar lá e pegar um pedaço da roupa dele, pegar um osso dele, um dente, sei lá, para transformar isso em relíquia. Nós já iremos observar isso, pessoal, mais lá na frente, quando nós estiver falando de reformas religiosas, e nós vamos falar das relíquias sagradas. Tem umas coisas muito interessantes, no caso das indulgências e tudo mais. Mas o que você tem que observar, que até nessa parte da relação de suzerania e vassalagem, a participação da igreja está bem presente. Tranquilo? Beleza, pessoal? E o que nós podemos observar? Que essa cerimônia entre vassalos, dando terra para outros vassalos.
que eu quero entender disso, pessoal? Olha só, é muito comum cair na sua prova o vassalo do meu vassalo, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Isso, pessoal, é um dito que quer falar disso. O que eu falei para vocês? O rei é o suzerano maior. Ele vai dar parte de uma terra, um feudo, para um determinado nobre. Esse nobre, ele é vassalo do suzerano, do rei. Isso é uma verticalidade. O que vai acontecer nesse caso aqui? Este vassalo, ele tem que dar obrigatoriedade, apoio ao rei, em contrapartida o rei tem que dar proteção ao vassalo. O que vai acontecer, pessoal? Esse vassalo do rei, que é o suzerano, ele pode fazer uma relação horizontal. O que nós falamos é uma relação vertical, do rei para o nobre, o vassalo, do suzerano rei para o vassalo nobre. Mas a relação horizontal é o quê? É esse vassalo nobre passar para um outro nobre, assim como vamos por dizer, um nobre mais inferior, um nobre mais pobrezinho, doar uma parte de terra dele, fazer a mesma cerimônia. Então esse vassalo nobre, que é mais forte, ele se torna suzerano desse outro nobre que é mais pequeno, vassalo. Ou seja, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Você está falando assim, nossa, isso é uma questão de raciocínio lógico, tá doido, gente? Qual que é o valor lógico disso? O que quer dizer disso? É o rei que está falando essa frase aí. Ou seja, o vassalo do meu vassalo, quem que é o meu vassalo? É o nobre que eu passei a minha terra, só que ele deu um outro pedaço de terra para um outro nobre inferior. O vassalo dele não é meu vassalo. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido isso. Isso é uma relação horizontal, quando o vassalo, o nobre mais superior, ele divide terras para outros nobres inferiores, tornando assim vassalos desse vassalo, e esse vassalo que fez vassalos vira um suzerano. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, mande e-mail. Mas foi bem entendido aí. E nós temos que falar o quê? Dá 32 minutos, mas vamos lá, pessoal. O que nós temos que falar o quê? Mais alguma coisa aqui, ó. Olha só. A obrigação, a obrigação dos suzeranos, e depois nós iremos falar a obrigação dos vassalos. Quais são as obrigações dos suzeranos? Uma das obrigações dos suzeranos, pessoal, é de ser curador legal. Ou seja, vamos supor que um nobre, ele é suzerano de um vassalo e tudo mais. O que vai acontecer? Esse vassalo, que é lá o dono lá do feudo, ele morre. E para assumir esse feudo é quem? É o filho dele. Só que esse filho dele é menor de idade. Então o suzerano, ele tem a obrigação, ele tem o direito de pegar esse feudo e começar a administrar. É um curador legal. Por quê? A outra pessoa que tem a prioridade para tomar conta do feudo é menor de idade. Uma outra obrigação, além desse curador, é a chamada reversão. Ou seja, o suzerano dá a terra para um vassalo e futuramente esse vassalo morre e não deixa herdeiros para essa terra. Então o suzerano pega essas terras para ele. Mas nós temos que observar aqui, pessoal, duas obrigações importantes do suzerano. Essas vocês têm que saber. Está até marcado com 2 asteriscos. Vocês sabiam que asterisco é a mesma coisa que estrelinha, pessoal? É como que fala no português lá? Eita, nós, hein? É Eita, nós, eu esqueci agora. Substantivo. Esqueci agora. Eu sei que é diminutivo de estrela e estrelinha. Asterisco. Uma dessas obrigações importantes do suzerano é proteger. Eu já falei isso para vocês. Mas uma outra obrigação é a assistência jurídica para o vassalo. Ou seja, o vassalo leva para o suzerano alguma dor de cotovelo dele. Esse suzerano forma um tribunal que será presidido por ele. Mas quem vai julgar se o cara é condenado ou não
vai ser os iguais, ou seja, os próprios vassalos que irão julgar aquele vassalo. Tranquilo, pessoal? E quais seriam a obrigação dos vassalos? Primeiro, eu já falei para vocês, serviço militar. Isso é a reciprocidade. E uma outra coisa, o suzerano foi capturado, meu Deus do céu. E agora? Vamos lá, resgatar o cara. Vamos lá, resgatar o suzerano que foi capturado. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Passamos um pouquinho da nosso vídeo aí, mas eu tinha que falar sobre isso para vocês. Na próxima aula, iremos abordar aqui igreja na Idade Média, a influência da igreja na Idade Média, e falaremos da Baixa Idade Média. Obrigado, pessoal, e um abraço para todos. Tchau, tchau.